Para falar especificamente sobre as doenças respiratórias, eu trago aqui hoje um médico muito bom, muito conceituado. E muita gente pensa que a bronquite e a asma são doenças parecidas, né? Esse erro acontece porque os sintomas principais são semelhantes, como tosse, falta de ar, chiado no peito, mas elas têm causas e tratamentos diferentes. E aí a gente vai ter oportunidade de aprender com ele o que é que a gente pode fazer para amenizar essas crises. Dr. Rafael Stelmach é pneumologista do INCOR, do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, coordenador da Iniciativa Global contra a Asma no Brasil. E está aqui para nos ajudar. Por favor, doutor, Olá. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Cláudia. Obrigado a vocês. Fico feliz de ter conseguido conciliar a tua agenda com a nossa e a gente corrido, poder né? bater esse papo contigo. Vamos Obrigado sentar pelo então convite, aqui. Cláudia. Nós é que agradecemos. Eu digo para o meu telespectador que isso é um privilégio, né? Ele é um dos médicos mais importantes para falar sobre esse assunto e a gente tem ele aqui hoje. Eu quero que você sinta-se em casa mesmo, como se estivesse no consultório do médico. Pode mandar sua pergunta. A gente vai ter um momento só para essas perguntas serem respondidas pelo doutor. Então, no 0 operadora 11 2202 8432, você manda a pergunta. Então, vamos lá. Eu falei ali no começo, doutor, que asma e bronquite são diferentes, mas os sintomas são parecidos. É isso mesmo? É isso, Cláudia. Na verdade, a asma é um tipo de bronquite, né? Bronquite é um termo genérico. Você tem uma inflamação no brônquio. A gente vai ver aí, você tem acho que até uma figura para a gente mostrar, que brônquio é um canal que transmite o ar dentro do pulmão. Quando a gente respira, entra o ar pelo nariz ou pela boca, em seguida tem um cano grande que chama traqueia, que é onde está aqui atrás do pomo de Adão, aqui. E depois você vai para esses canalículos, que chamam brônquios. Então, por exemplo, quando você tem uma gripe, você pode ter uma traqueobronquite, que é um quadro agudo, ou seja, pegou a gripe, inflama o nariz, inflama a garganta, inflama o ouvido e inflama o pulmão também. Então, um quadro agudo, passou aquele quadro de gripe, 2, 3 dias, pronto, acabou a bronquite. Esse é um tipo de bronquite. O outro tipo de bronquite é a bronquite do fumante. Então, 20, 30 anos fumando um maço de cigarro por dia, o pulmão ele é destruído, literalmente, né? Tem um enfisema que faz parte dessa brincadeira. Então, a bronquite crônica, tosse, muita perda de capacidade pulmonar, geralmente acomete pessoas mais velhas por conta do tempo de cigarro, do tempo que fumou. A asma é um tipo de bronquite especial. Por quê? Primeiro, a maior parte das pessoas tem uma bronquite asmática, ou da asma, transmitida pela família. A asma está relacionada à alergia. A alergia é uma herança familiar. Então, a herança pode vir de uma rinite, por exemplo, ou pode vir de uma asma, de uma bronquite pulmonar. E qual que é a diferença dessa bronquite asmática? Ela não cura. Então, a sua vida é de altos e baixos, de uma inflamação pulmonar que te traz uma falta de ar e que você corre um risco, dependendo da intensidade, de ir, por exemplo, parar numa UTI com um quadro de parada respiratória, insuficiência respiratória, por conta disso. Como ela não cura, ela é considerada especial e ela pode matar. Então, tem essas diferenças entre as três coisas. Em geral, as pessoas falam, eu tenho bronquite, para não dizer nem uma coisa nem outra. Geralmente, você fala, é uma coisa passageira, uma bronquite passageira. O que carrega essa bronquite passageira? Não um tratamento crônico que pode levar a esses quadros perigosos que eu te falei aí. Agora, um tratamento crônico, então, para uma bronquite ou para uma asma, como é que ele é? Então, se a gente identifica qual que é a diferença entre, por exemplo, a bronquite crônica e a asma? Idade, uma coisa eu já falei. Então, a bronquite crônica vem geralmente com enfisema, que é uma destruição pulmonar. Está relacionada ao cigarro, tempo de cigarro. Não. A inalação de fumaça. Por exemplo, a gente estima que daqui a 30, 40 anos nós tenhamos muita bronquite crônica pela poluição. Isso é uma coisa que está provado. Ou indivíduos que trabalham em ambientes insalubres de poeira. Por exemplo, é muito comum, são as pessoas que trabalham em firmas que têm muita solda elétrica ou ambientes muito poluídos. Então, tem a bronquite crônica por esses produtos. Então, esses são os mais comuns. Na asma, que é o que é mais prevalente, não. Você herda essa fragilidade, teu pulmão já é inflamado desde pequenininho, às vezes a criança já tem sintomas desde pequenininha, é até difícil definir. E ela tem um componente alérgico muito forte. Exposição a pó, tem crise. Exposição a frio, tem crise. Exposição a produto químico, tem crise. Todas essas coisas dão crise nas pessoas pela piora dessa inflamação. Qual é a coisa boa da asma em relação à bronquite crônica? Não é uma doença destrutiva como a bronquite crônica. Ela é uma doença, efetivamente, que se você se controlar, ou seja,
tomar medicação adequada para a gravidade, você vive normal. Mas não tem cura. Não cura. Tá, agora, há pouco você falou que a bronquite pode levar a óbito, pode matar. Sim. Em qual caso? Nos dois? Nos dois. A bronquite crônica, ela é uma doença destrutiva. Você perde pulmão. Então, a tendência é que o indivíduo tenha uma diminuição da capacidade pulmonar e morra mais cedo daquilo que é previsto. Então, esses seriam os idosos. A bronquite e asma, uma coisa, vamos dizer, mais ou menos previsível. Se você não parar de fumar, você vai piorar e pode morrer mais cedo. Na asma, não. Se você não se trata, você tem uma inflamação aguda, tem um fechamento do teu pulmão por causa dessa inflamação, e aí você pode morrer agudamente de surpresa. Nós tivemos no ano passado 3 mil mortes por asma. Puxa. Que é muita coisa, muito grande, né? alto para uma doença que é tratada dificilmente, são um percentual muito pequeno de pessoas evolui para óbito. Agora, então, qual é o tratamento certo? O que a população precisa saber para a gente diminuir esse número, que eu acho que seria muito importante? Isso que é mais legal de tudo que a gente está discutindo. Cigarro, primeira coisa, cigarro é uma coisa nefasta, pronto, tá certo? Ou seja, a gente não pode fumar porque não só dá bronquite crônica, mas piora quem tem asma. Então, essa é a primeira coisa. Assim como o cigarro, a pessoa precisa saber se ela vem de uma família alérgica, rinite, asma, crises de bronquite, a população chama de bronquite asmática, mas é asma. O nome é asma por conta dessas características. Pode ter asma. Mesmo eu tendo rinite alérgica, eu posso ter mais asma. Isso é comum. Então, isso pode acontecer. Como é que caracteriza isso? Pela cronicidade. Crises que vão e vêm, às vezes só no inverno, às vezes quando vai pegar a casa na praia, às vezes quando vai viajar. Então, essa é a segunda coisa, não vai curar porque é essa marca. E a terceira coisa é, eu posso viver muito bem tomando anti-inflamatórios. O anti-inflamatório é o que tira a inflamação decorrente dessa sensibilidade pessoal, da alergia, aliada à exposição por fumaça e por essas outras coisas como pó e poeira que dão as crises. Então, é um misto de comportamental, você saber dessas coisas, educacional, mas também usar medicação. O que determina o uso da medicação? A quantidade de sintomas. Quanto mais sintomas, mais frequentes, mais comuns, mais graves, mais remédio você tem que tomar. Então, eu fico pensando também que a população precisa levar a sério esses sintomas, porque às vezes acha que já tem uma asma que veio com ela, nasceu com a asma, e aí acaba relaxando um pouco nos medicamentos. Encarando talvez as crises asmáticas com mais força, né? O que deveria ser errado, né? Exatamente, mas não é assim, quer dizer... Tem que ter medo dessa crise, tem que cuidar dessa crise, Isso tem mesmo, que evitar Cláudia. essa crise, é isso? Isso mesmo, Cláudia. Você tem que ter medo da doença e não negá-la. O que você falou é a negação. Não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite. Não é verdade. Se você tem crises sucessivas, você tem asma. Agora, vamos tratar para que ela não te leve a esses quadros de internação, UTI, eventualmente até óbito. Para mim, hoje, como você diz, um especialista na área, quando eu vejo uma morte de um jovem por asma, eu fico acabado. Aquilo me incomoda demais, porque eu acho que é isso, as pessoas não têm essa informação. Infelizmente, essa informação da inflamação, ela é muito recente na história da doença, mais ou menos uns 20 anos, eu já era até formado, para você ver. Eu aprendi de uma outra forma isso, e ela ainda não passou para a população. Agora, depois de 10, 12 anos que a gente fala sem parar, que está entrando na cabeça das pessoas esse conceito que a gente está discutindo. Vamos lá, as perguntas. A gente está falando de asma e bronquite, na verdade os sintomas são parecidos. A gente aprendeu com o Dr. Rafael no bloco anterior que a pessoa que nasce com a bronquite, na verdade, ela tem uma asma, não é? Isso. E não tem cura, mas pode ser tratada e deve ser tratada com seriedade durante toda a vida, tá certo? Isso, exatamente. Algumas perguntas já chegaram aqui na nossa produção. A primeira delas é da Nayara Trevisan, de São Paulo. E ela diz o seguinte: as tradicionais bombinhas podem causar algum tipo de arritmia cardíaca? Nayara, pode em um percentual pequeno de pacientes. O que está divulgado aí, e é uma coisa do passado, nas primeiras bombinhas de 1950, era que elas davam mais arritmia. Porque coração e pulmão andam muito juntos, eles na verdade estão grudados um no outro, né? Mas hoje em dia as bombinhas são muito seguras, né? E só pessoas, veja bem, só pessoas que já têm problemas cardíacos com arritmias é que estão sujeitas a mais arritmias. Então, não é verdade que as bombinhas causem arritmia em pessoas que não as têm. E aqui um detalhe muito importante. O que dá a batedeira, a tremedeira do coração é a bombinha de broncodilatador,
que não trata a asma. Isso é muito importante. A bombinha de broncodilatador é um alívio. É como se você tivesse, por exemplo, um tumor cerebral e você tem dor de cabeça. O que te dá dor de cabeça é o tumor cerebral. Então você precisa tratar o tumor. Não adianta tomar dipirona que não vai adiantar. Aqui, a mesma coisa. O broncodilatador, ele dilata o pulmão, abre um pouquinho, mas não trata a inflamação. Como eu disse no outro bloco, asma é uma doença inflamatória, uma bronquite alérgica. Ok. A Elaine Maria Alves, ela teve um broncoespasmo, não está tomando nenhum tipo de medicamento. Na semana passada, quando ela foi limpar a casa com certo produto, sentiu um batimento cardíaco bem acelerado. Ela gostaria de saber se isso pode ser bronquite ou asma. Precisa ver, Helene, faltam coisas aí na tua história. Se tem alergia na família, a exposição ao pó é um sinal importante de que pode ser uma asma, né? Agora, se você nunca teve, é difícil de fazer esse diagnóstico. Procure o médico, é importante, porque se você tiver uma predisposição individual como alergia, você pode ter outras crises e pode parar no hospital. A Maria Rita, ela é de Sorocaba, diz que tem asma desde os 4 anos de idade. Gostaria de saber se ela deve usar a bombinha Alenia diariamente. Se está indo, como ela chama? Desculpe, Cláudia. É, Maria Rita Moretti. Rita, olha, se você tem indicação, sim. Essa bombinha em particular, ela tem broncodilatador e anti-inflamatório. Se você tem sintomas desde pequena, provavelmente a indicação é importante e nunca pare, porque você tem que tomar para poder se manter sem crises. A Maria Cláudia de Campo Mourão, ela diz, boa tarde, tenho um filho de 10 anos e ele tem asma. Quando ele começa a brincar ou fazer algum tipo de esporte, quase sempre tem crise e tosse muito. Ela quer saber, ele quer fazer aulas de futebol e ela diz que tem medo e quer saber o que fazer. Levar no médico, provavelmente está maltratado. Pode usar uma bombinha preventiva, não de broncodilatador ou de broncodilatador. E quem tem asma pode fazer qualquer coisa, inclusive jogar futebol. Não precisa segurar o menino em casa. Trate o menino para ele poder jogar futebol como os outros e não se sentir menosprezado pela doença. Isso é complicado. Perfeito. Adriana Sinton, de Porto Alegre, gostaria de saber se problemas emocionais podem causar bronquite e asma. Como ela chama? Desculpe. Helena? Não, Adriana Sinton. Desculpa. Adriana, olha, os sintomas como depressão, como ansiedade, principalmente ansiedade, elas são aceleradores, amplificadores de um quadro de asma. Então, a pessoa tem e pode piorar por eles. Não está provado que sejam causadores, então pode ser um dos fatores. Há algumas evidências que pacientes com traumas psicológicos muito grandes podem desenvolver quadros parecidos com asma, mas não é exatamente a mesma doença. Doutor, tem outras perguntas, nossa produção vai passar todas para o senhor, mas eu gostaria de saber assim, tem algum recado importante? Porque eu fiquei preocupada, fiquei com um número grande de óbitos por conta de asma na minha cabeça. O que a gente tem que realmente deixar marcado aqui na cabeça do telespectador para ajudá-los? Então, acho que as pessoas podem guardar a seguinte coisa. Se você tem crises de falta de ar, várias crises, um período, sei lá, de meses ou de ano, né? Ou se repete todos os anos, principalmente se se repete toda semana com tosse, chiado e falta de ar, isto provavelmente é asma e precisa ser tratado. Então, procurar um médico, fazer o diagnóstico e tomar o remédio. Não brinque com a asma porque ela pode te matar. Então, não menospreze, não diga, isso é uma bronquite boba, vai passar. Não vai. Né? Principalmente se a pessoa nunca fumou, não tem exposição. Então, acho que o maior recado é cuide-se, porque você pode viver normal, bem, usando medicação, como qualquer doença crônica. Perfeito. E ó, outra coisa que ele falou que eu decorei também e que é bom frisar é não fume, cigarro mata. Dr. Rafael Stelmach, pneumologista. O site do INCOR é o www.incor.usp.br. Deixa eu só falar uma coisa para terminar. Eu sei que vai ter um programa de natação. Qualquer esporte é bom, mas não substitui tratamento. Natação, andar, correr de bicicleta, é muito bom, ajuda a diminuir a inflamação, mas não substitui o tratamento. Só isso. Perfeito. Agora, é bom aliar? A pessoa que tem bronquite, sem dúvida nenhuma. Ela deve fazer esporte? Sem dúvida nenhuma, desde que tratada. Tá. Né? Então, uma coisa não atrapalha a outra, que foi o caso do menino que quer jogar futebol. Agora, qualquer esporte ou a natação é o melhor deles para quem tem bronquite ou asma? Qualquer esporte aeróbico. Andar de bicicleta, andar sem bicicleta, correr, né? Tá. São os mais comuns. O problema da natação é o nariz, porque muitos asmáticos, 80%, têm rinite alérgica e às vezes pioram na piscina. Porque antigamente tinha-se um conceito de que quem tinha asma ou bronquite tinha que fazer natação e ainda numa piscina gelada. O que eu achava um crime, né? Coitadinho
ainda as crianças tinham que mergulhar naquela piscina congelada. Quando a gente não tinha tratamento, Cláudia, esse era um bom tratamento, mas não, como eu disse, ele é adjuvante, ele vem junto com, ele ajuda muito e ele ajuda a controlar. A gente tem estudos sobre isso, mas não substitui o tratamento. Mas é fato que o banho tem que ser frio, a piscina tem que ser gelada? Não ou isso... isso... Essas coisas são todas bobagens, né? Água fria de piscina, não tomar água fria, não beber água fria, isso é tudo bobagem. Bobagem não, isso são coisas do passado, coisas que ficaram numa época em que não tinha remédio. Acho que isso que é importante. Então, agora tem que tratar. Tratado, você pode fazer o que você quiser. Perfeito. Muito bom conversar com quem sabe tudo e entende, deixa a gente tranquilo. Doutor Rafael, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Sempre muito bom recebê-lo, viu? Obrigado. Boa sorte Obrigada. Pra você.